Oi, pessoal. Este é o vídeo 1. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tá? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é a criação. Subtítulo: Formação dos mundos. Na pergunta 37 a 42. Então, o universo, ele compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que nós não vemos também. Todos os seres animados, inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Tá? Então, tudo isso é o universo. A pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? Resposta. A razão nos diz que o universo não pode se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus, certo? Quer dizer, não foi o acaso que criou o universo. Então, Deus, ele criou o universo por sua vontade. Encontramos na Gênesis essas palavras: Deus disse que a luz seja e a luz se fez. Então, o que nós podemos compreender é que os mundos se formam pela condensação das matérias que estão disseminadas no espaço. Tá? Os cometas, como se sabe atualmente, é o começo da condensação da matéria e de mundos em vez de formação. Então, no universo, tem esse monte de matéria ali flutuando. A condensação delas começa formando, né, os cometas, aí vai aumentando até formar o mundo, tá? Então, Deus, ele renova os mundos como renova os seres vivos também. Então, um mundo completamente formado, ele pode desaparecer, sim. E a matéria que o compõe vai se espalhar novamente pelo espaço. Então, nós não conhecemos a duração dos mundos, então não sabemos dizer, por exemplo, da Terra. Um dia ela vai realmente se desintegrar, mas a gente não tem essa noção. Só o Criador que sabe quando começa e quando termina um determinado mundo, certo? Agora tem o subtítulo: Formação dos seres vivos. Pergunta 43 a 49. Quando a Terra passou a ser povoada? Resposta: só recordando o que nós já estudamos, tá? No começo era um caos, os elementos estavam se formando pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Aí então apareceram os seres vivos apropriados ao estado daquele globo que estava se formando, certo? Isso nós já estudamos na apostila amarela. A Terra, ela continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os germes estavam em estado latente e inerte, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Aí, então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram, dando origem à vida nesse determinado planeta, tá? Então, antes da formação da Terra, esses elementos orgânicos eles já estavam em estado fluido pelo espaço, entre os espíritos, então estavam ocupando o seu lugar no espaço, sim, ou em outros planetas, tá? Então, esperando que a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Então, tudo já estava sendo preparado, tudo ali no universo, aguardando a hora de chegar para começar a se instalar aqui no nosso planeta Terra. Então, como nós estamos falando da Terra, também deve ser igual dos outros, a formação dos outros planetas também, tá? Então, a espécie humana também se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, tá? Só nós não temos como conhecer a época do aparecimento do homem sobre a Terra. É o que chamamos, e já estudamos também, do elo perdido, tá? Esse estágio do animal para o ser hominal, esse é o elo perdido que a gente não sabe como que foi feito, a ciência não conseguiu descobrir ainda, certo? Agora nós vamos falar sobre o povoamento da Terra, que é outro subtítulo, tá? Sobre Adão. Perguntas 50 e 51. A espécie humana começou por um só homem? Resposta: não. Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra.
Adão ele viveu aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo. E veio, então, Adão ele veio ser o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra, tá? Alguns consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo, certo? Este é o vídeo 2, tá? Diversidade das raças humanas. Perguntas 52 a 54. Então, as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas sobre a Terra vêm de onde? Vêm do clima, da vida e dos costumes, conforme os diversos pontos do globo onde nasceu. Então, todas as espécies humanas são da mesma família, tá? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Então, somos todos irmãos, viemos todos da mesma espécie. Então, as diferenças que existem realmente é por causa do local onde nascemos, ou devido ao clima, aos costumes. Então, é aí que vem a diferença das raças. Mas, no geral, nós somos todos irmãos. Outro subtítulo, Pluralidade dos Mundos, perguntas 55 a 58. Então, todos os globos que circulam no espaço são habitados, e o homem da Terra está longe de ser, como crê o primeiro inteligência, em bondade e perfeição. A constituição física dos diferentes globos, eles não são semelhantes, assim como também são diferentes os seres que os habitam, tá? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio para o qual eles foram chamados a viver, certo? Então, nós aqui temos uma condição de vida, porque nós temos o Sol praticamente próximo, nós recebemos a luz solar, recebemos o aquecimento solar. Então, a nossa vida foi toda programada para vivermos nesta distância com o Sol ao nosso favor, certo? Agora, tem mundos mais afastados do Sol que eles estão privados de luz e de calor, mas nesses mundos podem conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias a seus habitantes, uma outra fonte de energia que nós desconhecemos, tá? Então, todos os mundos estão habitados, cada qual com seus habitantes, né? Conforme o clima, conforme a localização que ele se encontra, tá? Agora, outro subtítulo, Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. A pergunta 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos, tá? A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias, tá? A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Que aí veio a ciência, né? Nos comprovar muitas coisas, tá? Então, a Bíblia também diz que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Agora veio a ciência provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil. Então, conforme as escavações foram encontrados, estão sendo ainda encontrados fósseis que provam que a Terra que teve habitantes muito antes da época de Adão, né, como consta na Bíblia, tá? E também os 6 dias da criação indicam períodos, cada período podendo ser várias centenas de milhares de anos, tá?
e não só em 6 dias, que realmente seria impossível. Então, isso não é uma doutrina, não é uma opinião isolada, é a ciência que veio comprovar a existência da Terra com habitantes muito, muito tempo antes do que a Bíblia nos mostra, tá? Então, nós não podemos concluir que a Bíblia é um erro, não é isso, tá? Mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Ou então, naquela época, a interpretação fosse essa, só que depois a ciência veio nos mostrar que não é assim, tá? Então, a ciência está de acordo com Moisés, que coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Realmente foi assim, o primeiro todo foi preparado todo o terreno aqui, começaram com todos os seres vivos, aos poucos, vegetais, animais, ali, depois que veio o homem. Realmente, essa parte, Moisés e a ciência estão de comum acordo, tá? Só que Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma anterior à aparição do homem, tá? A questão é saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé ou se foi uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. Porque naquela época não se tinha a noção do tamanho do mundo. Então, de repente, teve realmente um cataclismo ali, só naquela região, que para eles o mundo era só aquela região, certo? Então, quanto às diversidades das raças, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas, né? E como explicar sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, próximos? Como é que poderia ter a união de raças, né? A mistura de raças se viesse só de Adão e Eva, né? Não tinha como. Então, tudo se explica ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é assinalada. Que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada da terra. Então, pode ser sim que ele povoou aquela região, mas não que fosse a primeira, né? E não a única a povoar a terra, certo? Então, as ideias religiosas, longe de se perderem, elas se engrandecem caminhando o quê? Com a ciência, que aos poucos a ciência vai nos mostrando, né, as outras possibilidades, certo? Este é o vídeo 3. Nós vamos falar sobre o capítulo 4, que é o princípio vital. Subtítulo: Seres orgânicos e inorgânicos. Então, os seres orgânicos são aqueles que têm fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizar os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e se formam pela agregação da matéria. Como exemplos temos os minerais, a água, o ar, etc. Certo? Pergunta 60 a 67. A mesma força une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. É a mesma lei de atração, tá? Quer dizer, a base é a mesma. A diferença é que nos corpos orgânicos está animalizada. Então, a causa dessa animalização é a sua união com o princípio vital. Aí vem uma pergunta: qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, esse agente, chamado princípio vital, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem o princípio vital. Então, a união da matéria com o princípio vital é que temos a vida. O corpo, nosso corpo, se não tem um princípio vital, ele não tem vida, tá?
Então, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Quanto a outro subtítulo, a vida e a morte. Pergunta 68 a 70. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Quando o corpo adoece, a vida se extingue. Então, o corpo ele se decompõe e o princípio vital, também chamado de fluido vital, ele retorna ao universo, tá? Então, o fluido vital, ele se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem bastante pode doá-lo àquele que tem pouco. Vocês me perguntam, como assim? Vamos supor, tem pessoas que têm assim uma força, uma energia de viver, eles estão cheios de fluidos vital, tá? Se chega perto de uma pessoinha que está assim mais triste, mais sem energia, se essa pessoa der um abraço bem forte, bem gostoso, ainda fala, sente, eu vou te dar um pouco da minha energia, a gente passa energia para o outro. Então, nós temos condições disso, tá? Outro exemplo é numa sala de trabalho que houve uma incorporação um pouco mais violenta. Aí que acontece? O médium, ele fica um pouco sem energia, ele fica um pouco assim mais cansado. Então, o grupo que estão ali na sustentação, dos médios levanta e vai até essa pessoa que teve essa incorporação um pouco mais violenta e coloca a mão sobre a cabeça dela e com toda a sua vontade, olha, eu estou te passando a minha energia, faz uma oração, você vai energizando esse médium. E em questão de minutinhos ele volta a ter toda aquela energia renovada, tá? Outra forma da gente renovar, assim, pegar energia é com a natureza. Se você pega uma árvore, que nem tem uma árvore aqui que eu plantei, ela veio pequenininha assim, uma pau-brasil. Hoje ela está linda, deve estar com 5 metros de altura, linda essa árvore. Então, quando eu me sinto assim um pouco sem energia, eu vou lá, eu não chego a me abraçar, porque o tronco dela não é tão grande assim, mas eu ponho as mãos assim e fico pegando, sabe, sentindo aquela energia da natureza, te dá uma renovada. Então, é gostoso também essa energia vinda da natureza, tá? O próprio sol, que a gente está assim, no sol, também você está recebendo energia da natureza. Então, tudo isso daí ajuda a te dar força, a te dar mais energia, certo? Agora nós vamos falar sobre a inteligência e instinto. Ou melhor, eu vou passar para outro vídeo. Este é o vídeo 5. Inteligência e instinto. Pergunta 71 a 75. Então, a inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas a vida orgânica. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certos seres orgânicos, e que lhes dá o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade. Certo? Somos nós, né? O instinto é independente da inteligência? Resposta: não. O instinto é uma inteligência não racional. E é pelo instinto que todos os seres provêm as suas necessidades, certo? Os animaizinhos, eles são irracionais, certo? Então, mas eles têm aquele instinto de manter, de ter fome, vai comer. É o instinto de ter a sede, vai beber. É o instinto de continuar a espécie, né? Eles agem pelo instinto. Então, o instinto existe sempre e pode nos conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança até do que a razão, tá? A razão ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo, tá? A razão ela permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. É aí que a gente acaba escorregando, né? Então, o instinto é uma inteligência rudimentar. Todos nós temos o instinto de preservação, todos os seres vivos têm esse instinto, né? Então, é uma inteligência rudimentar
que é diferente da inteligência propriamente dita, tá? As suas manifestações são espontâneas, né? É que nem num animalzinho, tá? Enquanto que as manifestações do ser que já tem inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O animal, o cachorrinho, o gatinho, eles comem, eles sobrevivem pelo instinto de sobrevivência. O homem, além do instinto de sobrevivência que nós temos a inteligência que nos ajuda. Então, nós vamos juntar o instinto com a inteligência e vamos tomar a atitude que melhor me convém no momento. Certo? Então é isso. Aqui termina a nossa aula, esses 2 capítulos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta. O que eu não souber, vou atrás, vou entender para poder responder, tá? E vamos continuar assim, então, que pelas pessoas que me deram retorno gostaram desse tipo de aula, né? Que não, fazendo esse resuminho, tentando explicar um pouco melhor. E daqui 15 dias a Eli vai dar outra aula sobre reforma íntima, e assim nós vamos caminhando, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até uma próxima aula. Um beijo no coração.